Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, nós estamos numa campanha da cura interior, a cura da alma. É uma campanha voltada para a nossa alma, que muitas vezes se abate, se angustia, pois somos servos de Deus, mas muitas vezes os acontecimentos acabam nos envolvendo, nos levando ao sofrimento. E por isso, amados irmãos, o Senhor me orientou a fazer uma campanha. Eu não sei quanto dia eu estarei orando e determinando a cura da alma. Eu estarei deixando o Espírito Santo me orientar, me levar até o átrio de Deus, até a presença de Deus. E aí fortalecendo-me através das palavras de Deus, para levar uma mensagem a todos os corações aflitos, a toda a alma angustiada, a todos os irmãos que estão sofrendo, acometido com a doença da alma. Você pode me perguntar: presbítero, é possível eu contrair doença na minha própria alma e esta doença não manifestar na minha carne, no meu físico? Amados, a Bíblia diz que o espírito do homem fortalece ele no momento da sua enfermidade, mas ao espírito caído, quem o levantará? Disse a palavra de Deus. Esta campanha que nós estamos, amados, está baseado no livro de Mateus capítulo 11, versículo 27 em diante. Mas eu continuo dizendo que eu sempre estou me referindo ao versículo 28, onde o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muito bem, amados, vamos entrar na palavra de Deus e analisar alguns textos da palavra de Deus, onde o salmista nos ensina acerca de alguns acontecimentos que tocam e ferem a nossa alma. O salmista, ele conversava muito com Deus, ele orava e falava com Deus. Mas muitas vezes o salmista parava e fazia uma autoanálise da sua própria vida. Ele fazia pergunta para ele mesmo, ele interrogava a si mesmo, ele conversava com sua própria alma. É possível eu conversar com a minha alma? Amados, o Senhor Jesus sempre procurou levar os seus discípulos a ter uma vida abundante, onde eles pudessem se interiorizar, quer dizer, fazer uma autoanálise dos seus próprios interior, das suas próprias limitações, das suas próprias fraquezas, das suas próprias batalhas interiores. O salmista disse assim: por que está abatido, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação.
da sua presença. Salmo 42, verso 5. Veja bem, ele interroga a sua alma, ele diz: por que está abatida ou por que está triste, ó minha alma? E por que você está perturbada? Por que você se perturba dentro de mim? Aí ele dá um conselho para a sua própria alma, ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então o salmista, ele conversava com o seu próprio interior. Eu sempre costumo falar, amados, que você precisa se conhecer, conhecer o seu interior, conhecer o seu sentimento, conhecer aquilo que há dentro de você, os seus pensamentos, aqueles desejos ocultos que muitas vezes você não revela a ninguém. Você precisa conhecer até onde você tem condição, como você pode superar isto. Uma dor da alma, uma angústia da alma, um abatimento da alma, ele leva muitas vezes as pessoas a praticarem suicídio, a atentar contra a sua própria vida. Mas o salmista, quando ele sentiu que a sua alma estava prestes a desfalecer, ele começou a conversar com a sua alma. O Salmo 42, verso 6, ele diz assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Veja bem, o salmista primeiro dá um conselho à sua alma, ele fala com a sua alma, ele conversa com a sua alma. Depois de ele fazer o autoanálise, ele apresenta a causa para Deus. Aí ele passa a conversar com Deus, ele diz: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Portanto, lembre-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. Ele passa agora a ter um diálogo com o Deus. Ele apresenta a sua causa a Deus. O Salmo 42 é o Salmo do lamento, o Salmo do sofrimento, o Salmo que abateu a alma do salmista. No versículo de número 11, ele continua interrogando a sua alma. Ele já havia apresentado a causa a Deus, mas ainda ele continuava angustiado. Ele continuava ainda abatido, ele continuava ainda sofrendo. Quantos de nós, amados, quantos de nós muitas vezes entramos na presença de Deus? Nós prostramos, oramos, clamamos, suplicamos, mas parece que a porta dos céus está fechada. A resposta de Deus, que muitas vezes é imediata, agora muitas vezes Deus permanece no silêncio, Ele não responde. E foi o que o salmista fez. Ele, depois de apresentar a causa a Deus, ele volta e conversa com a sua alma. Ele diz: por que está abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele volta a dar um conselho para a sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Veja bem, amados, Deus não havia respondido ao salmista, então ele passa agora a confortar a sua alma. Ele diz para a sua alma: não se abata mais, minha alma. Eu já apresentei a nossa causa para Deus. Eu já falei com Deus. Eu já apresentei esta dor, esta perturbação que está invadindo, fazendo você sofrer, minha alma.
Por que você ainda está abatida? Por que ainda está sofrendo? Por que está abatido, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Ele aconselha a sua alma. Ele passa a dizer para a sua alma que ele já apresentou sua causa a Deus. Ele já falou com Deus. Ele já conversou com Deus. No Salmo 43, verso 5, ele diz: por que está batida, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. O salmista está falando com sua alma, confortando a sua alma. Muitos amados, muitas pessoas têm nos procurado. Pessoas que dizem: presbítero, eu preciso de uma palavra de conforto. A minha alma está angustiada. Eu digo para essas pessoas: eu posso te ajudar, mas você precisa conversar com tua alma. Como assim, presbítero? A minha alma pode me ouvir? Veja bem, o salmista conversava com sua alma. Ele aconselhava a sua alma. Ele estava aqui dando conselho para a sua própria alma. Ele falava diretamente. Ele tinha um diálogo. As pessoas muitas vezes falarão: mas o presbítero está ficando louco, está falando sozinho, ele está falando com a alma dele. Não te preocupe, amados, pois a nossa alma muitas vezes fica abatida. O salmista disse assim: pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo curvado até ao chão. Isso chama prostração. Isso chama depressão. Ele disse que a alma dele estava abatida, ele se sentia como se estivesse no pó. Quantas pessoas, quando se está em depressão, sente que não é nada, se sente um pobre miserável, sente que está prestes a morrer, sente como se estivesse no mais profundo do abismo. E é isso que ele estava dizendo. A minha alma está, a nossa alma, disse ele. Ele agora estava falando não só com ele, ele estava falando com mais pessoas, com você e comigo. Ele diz: a nossa alma está abatida, está angustiada, está sofrendo. Sentimos como se fôssemos apenas um pó, como se fosse nada. O nosso corpo está curvado até ao chão. Tem pessoas que dizem: ah, mas eu estou pior do que o tapete, estou pior, me sinto pior do que a sujeira do chão. E é isso que o salmista estava falando. Ele dá um conselho para cada um de nós, amados irmãos. O salmista, ele conhecia profundamente a Deus. Ele conhecia profundamente o amor de Deus, o amor do Pai. Ele conhecia a graça e a benevolência de Deus. Ele conhecia aquilo que sucedia dentro da sua alma. E então, ao conhecer, ele falava com a sua alma, aconselhava a sua alma e depois falava com Deus. Precisamos, amados irmãos, ter esse momento de comunhão com o Pai, mas precisamos também fazer uma análise da nossa vida. O que tem afligido a nossa vida? O que tem afligido o nosso interior? Porque nós somos seres fracos, amados. Precisamos da proteção divina.
precisamos da graça oriunda da parte de Deus. Então, amados, precisamos apresentar a nossa causa a Deus. Precisamos falar com Deus. Falar daquilo que tem causado a nossa tristeza. O escritor do livro de Eclesiastes, ele escreveu a seguinte palavra no capítulo 7, versículo de 28. Causa que a minha alma ainda busca, mas não o achei. Um homem que em 1000 achei eu, mas uma mulher entre todo este eu não achei, disse ele. Qual era o motivo da angústia de Salomão? A angústia de Salomão era que Salomão teve muitas mulheres. Muitas mulheres. E essas mulheres lhe causavam aflição. Imagina, a Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. E imagina um homem com várias mulheres reclamando, queixando-se ao seu ouvido. Muitas vezes nós que trabalhamos, quando chegamos no nosso lar, muitas vezes ouvimos a queixa da nossa esposa e muitas vezes nós não conseguimos nos livrar das angústias. O salmista disse assim para Deus: volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Salmo 6, verso 4. Volta-te, Senhor, disse ele. Ele queria a presença de Deus. Deus havia se afastado dele. E ele estava pedindo para Deus voltar para ele, dar o livramento. Dar o livramento para ele. Ele precisava receber o livramento de Deus. E ele fala diretamente com o Criador: volta-te, ó Deus, livra minha alma. Livra minha alma, pois a minha alma precisa ser confortada. O salmista, ele conversava e sabia que Deus poderia dar descanso para a sua alma, dar conforto para a sua alma. Você, meu irmão, minha irmã, que está sofrendo nesses dias, que necessita da benevolência de Deus, que necessita da graça de Deus, que necessita ser curado, que almeja a libertação da sua alma. Entra na presença de Deus, fale com Deus, conte para Deus a tua necessidade, conte para Deus, porque Ele é o consolo e o conforto para a alma sofrida, para a alma angustiada. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquele que faz uma aliança com a nossa alma. O Senhor nosso Deus, Ele é a glória para nossas vidas. Ele é o refúgio para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão oprimidos. Mas o Senhor, Ele quer que você busque a sua face. Amados, eu não sei até quando poderei estar gravando. Eu provavelmente, depois desta campanha, eu estarei saindo definitivamente da rede social. Provavelmente após esta campanha, desta cura interior, eu estarei me desligando de todos os grupos do WhatsApp. No Facebook eu não estou mais postando nem o pedacinho do Maná dos Céus, nem a oração do anoitecer. Então provavelmente eu estarei me desligando dos grupos após esta campanha. O salmista diz assim:
até a minha alma está perturbado. Agora estava conversando com Deus. Mas tu, Senhor, até quando? Ele interroga a Deus. Muitos dizem, a minha alma não há salvação para ele em Deus. Salmo 3, verso 2. No Salmo 6, verso 3, ele diz, até a minha alma está perturbado. Mas tu, ó Senhor, até quando? Ele interroga a Deus, ele pergunta a Deus, até quando, Senhor? O Senhor deixará de ouvir a minha oração, as minhas preces? Ele fala com Deus, ele diz, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Salmo 6, verso 4. No Salmo 7, verso 2, ele diz, para que ele não arrebate a minha alma, como o leão despedaçando-a, sem que haja quem o livre. Amado, ele sabia que sem Deus, ele perderia a salvação da sua alma, ele perderia a alegria, ele perderia a paz, ele perderia o conforto da presença de Deus. Mas ele queria ser agora envolvido novamente com o poder inefável de Deus. No Salmo 10 ele diz, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma e bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Mas ele diz, no Senhor confio, como diz, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro. Ele queria estar agora abrigado na presença de Deus, estar no braço do Pai, no Monte Santo de Deus. Ele queria ter asas como aves para chegar até a presença de Deus. Sabemos, amados irmãos, que agora, para aqueles que esperam em Deus, renovarão as suas forças e como águias subirão até a presença de Deus. Por isso, amado, o Senhor, Ele prova o justo, mas Ele aborrece aquele que pratica a impiedade. A alma do Senhor aborrece o ímpio e o que amam a violência. Este é o pedacinho do maná dos céus para este dia de hoje. Eu poderia falar muito mais, amados. Existe 529 passagens falando sobre a alma, sobre o sofrimento da alma, sobre a angústia da alma. E existe 498 versículos onde nós podemos meditar sobre a alma. Amados, mas como o tempo é escasso, eu encerro o pedacinho do maná dos céus de hoje dizendo, não te abata, não deixa nada te abater, não permita que a tua alma sofra a angústia, mas entre na presença de Deus, conversa com tua alma, faz como o salmista, diga para a tua alma, porque te abate a minha alma? Espera em Deus, espera no Senhor, entra na presença de Deus, fale com Deus, conte para Deus o teu dilema, o teu sofrimento, não atente contra a tua vida, não atente contra a tua própria integridade. Não pratique nada contra você mesmo. Não se torna seu próprio carrasco. Não se torna seu próprio juiz. Existe solução para a doença da alma. Existe solução para o sofrimento, para a angústia que invade muitas vezes e que tentam muitas vezes destruir a nossa própria felicidade. Existe um Deus de benignidade, um Deus de poder, um Deus inefável, glorioso, que estende a sua mão, um Deus de misericórdia, que está pronto a nos socorrer, a nos livrar, a nos dar da sua graça, da sua paz, a conceder refrigério para a nossa alma.
alimentar-nos da sua graça, do seu perdão, da sua benignidade e da sua justiça. Esse é Deus, o Deus que eu conheço, o Deus da benignidade, o Deus do amor, o Deus da paz, o Deus da justiça, o Deus que sara, que liberta, que cura, que transforma e que nos dá a convicção de que podemos viver dias melhores, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das afrontas, nós podemos superar todos os obstáculos. Eu agradeço a todos os irmãos que têm me acompanhado pela rede social. Digo que provavelmente estarei me ausentando definitivamente da rede social, mas estarei orando e buscando o melhor direcionamento de Deus para saber com quem deixarei os grupos, tanto dos semeadores da palavra quanto os grupos fundados por mim. Que Deus abençoe a todos, amados e diletos irmãos. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, perante a tua presença, perante a tua santidade, perante a tua benevolência. Eis-me aqui, ó Deus, orando e buscando a tua justiça, o teu perdão, o teu amor, a tua graça, buscando, Senhor, o teu revestimento, para abençoar, Senhor, cada irmão, cada irmã que me acompanha pela rede social, que oram comigo, Deus, que entram literalmente na tua presença para buscar a tua face, pois existe uma multidão de pessoas, ó Pai, carente, necessitado, que necessita do teu livramento, que necessita, Senhor, da tua graça, da tua benevolência, pois o Senhor é o Deus da misericórdia, um Deus tão grande, um Deus perdoador, um Deus capaz de nos redimir, de nós transformar literalmente as nossas tribulações, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, ser lançado fora do nosso interior. Existe uma batalha contínua, meu Deus, existe uma batalha contínua, o inimigo batalhando contra a nossa alma, para derrotar-nos, para nos tornar fracos, para nos tornar muitas vezes impossibilitado, incapacitado, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores, é médico por excelência, é juiz e advogado que julga e dá ganho de causa para todos aqueles que realmente confiam em Ti. Por isso, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu quero Te glorificar e dizer muito obrigado, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, pegue seu copo com água, pega seu copo com água. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis, ó Deus, o Teu servo pegando um copo com água, Pai. Eu pedi que ontem uma serva do Senhor, que diz que estava com um problema no seu seio esquerdo, colocasse a água para ser ungido e depois lavasse o seu seio para que o Senhor a curasse. E agora, ó Deus, eu estou pedindo que o Senhor unja esta água, para que esta água seja um bálsamo que venha, Senhor, curar o nosso interior. E por isso eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.